Você sabia que em House of the Dragon a gente vai ter 17 dragões aparecendo por lá? Isso se, claro, a série durar o tempo que ela está sendo criada e esperada para durar. E é um dragão mais lindo que o outro, um mais poderoso, um maior do que o outro, e eu vou apresentar todos eles para vocês, alguns que já apareceram na série, mesmo tendo poucos episódios, mas a maioria deles que ainda vão aparecer em algum momento, e mano, é muito legal, você não vai se arrepender de assistir esse vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, e algumas semanas atrás eu fiz 2 vídeos de House of the Dragon, um apresentando mais ou menos o que vai falar a série, o que é a Dança dos Dragões, quem são esses personagens que estão por lá, e por que estourou a Guerra Civil que vai acontecer por lá também daqui a alguns episódios. E eu fiz um outro vídeo também comentando a origem da família Targaryen, como é que eles chegaram em Westeros, como é que eles conquistaram tudo e se tornaram Rei dos 7 Reinos. Esses 2 vídeos, se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse aqui, tá? Não tem ordem certa para assistir não, você pode assistir lá depois. Então esse é o terceiro vídeo que eu vou fazer e quero continuar fazendo, então se você é fã de House of the Dragon, fã de Game of Thrones, fã desse universo, fica por aqui, se inscreve nesse canal que vai ter muitos mais vídeos pela frente. Eu quero começar esse vídeo dando alguns avisos que são muito importantes para vocês entenderem os dragões que eu vou falar daqui a pouquinho. Então são alguns avisos importantes, uma contextualização também que vai fazer sentido. Pera aí. Primeiro de tudo, que o reinado do rei Viserys I, que é o rei que está em House of the Dragon agora, o pai da Rhaenyra, ele começou o seu reinado no ano 103 depois da conquista. Então, no primeiro episódio ali que ele está sendo coroado, é o ano 103. O filho dele, o primeiro filho homem, que é o Aegon, que nasceu, o filho dele com a Alicent, nasceu no ano 107, ou seja, 4 anos depois que ele começou o seu reinado. E no terceiro episódio de House of the Dragon, a gente viu que teve um salto de 2 anos ali, porque o Aegon já estava com 2 anos de idade. Então até o terceiro episódio está no ano 109 ali. Do terceiro pro quarto, acho que teve mais um salto, mas eu não sei exatamente dizer pra vocês de quanto tempo, mas tá entre o 109 e o 100 e alguma coisa, 100 e pouquinho. Então tá nessa faixa de ano ali, esse momento de House of the Dragon. É claro que esse vídeo vai ser lançado depois do 5º episódio, então eu não sei de quanto tempo vai dar mais um salto por lá, que deve acontecer, mas no momento que eu tô gravando esse vídeo, que é ontem, domingo, agora são 9h30 da noite, que ainda não começou o 5º episódio, então ainda estou falando pra vocês de tudo que aconteceu até o 4º episódio, fechou? Mas eu não vou falar nada necessariamente da série, então se você ainda não viu até o 4º episódio, não tem problema, pode assistir esse vídeo, não vai ter spoiler da série. O que pode ter de spoiler, né, pode ser que tenha alguns pequenos spoilers aqui, porque tem os personagens que montam os dragões. Então eu vou falar, o personagem tal que é filho de tal pessoa, e aí talvez essa pessoa não tenha tido filhos ainda, talvez o personagem ainda não tenha nascido, então pode ser considerado um spoiler justamente por isso, porque você vai saber quem vai engravidar e quem vai ter filhos, quem vai ter qual filho, né? Então essas pequenas coisas tem algumas pessoas que preferem não saber, então por isso que eu tô deixando esse aviso aqui no começo do vídeo, mas eu tomei o máximo de cuidado quando eu criei esse roteiro pra não dar nenhum spoiler importante, então eu acho que não vai estragar a sua experiência se você assistir esse vídeo mesmo assim, tá bom? Então avisos dados, agora eu vou dar uma contextualizada rápida com algumas informações que serão importantes para esse vídeo. Se você quiser pular direto para conhecer os dragões, aqui tem capítulos que eu separei para vocês, só ir direto. Mas essas informações são importantes para você entender melhor. Como por exemplo, quando o Aenar o Exilado, aquele primeiro Targaryen que veio e trouxe a família, trouxe os Velaryon, quando ele veio para Westeros, saindo de lá de Essos, né, saindo de Valyria depois do sonho da filha dele, ele trouxe 5 ovos de dragões junto com ele. Um desses dragões, quando chocou, era o dragão Balerion, que é o maior dragão da história e que foi o dragão usado pelo Aegon, o Conquistador, para conquistar o Westeros mais ou menos um século ali depois, que eu também já falei no outro vídeo. E os outros 4 ovos, os outros 4 dragões que nasceram, morreram antes dessa conquista acontecer. Então a gente não tem muitas informações sobre eles. O que a gente sabe é que pelo menos um desses 4 dragões era fêmea. O Bellario a gente já sabe que não era, mas um dos outros 4 era. Por quê? Porque 2 dragões, que é o Meraxes e o Vhagar, eles nasceram dos ovos de um desses dragões que veio de Valyria. Então eles são a primeira geração que nasceram ali em Pedra do Dragão, depois da chegada do Aenar, o Conquistador. Só que isso eu tô falando dos dragões que vieram de lá, tá? De Essos, a linhagem que começou a partir dos dragões trazidos pelo Aenar. Porque pelo que eu pesquisei, já tinha alguns dragões em Pedra do Dragão, já tinha alguns dragões selvagens em Westeros, antes da chegada dos Targaryen por aqui. É uma informação que eu não tinha encontrado para os outros vídeos, mas tá aqui essa informação para vocês. Então, já tinham alguns dragões selvagens por lá, ou pelo menos já tinha alguns ovos de dragão em Westeros, né, antes da chegada dos Targaryen, que acabaram sendo chocados depois. Por que isso? Por 2 motivos. O primeiro e o principal é porque antes da chegada dos Targaryen já existiam alguns registros em Westeros, registros muito antigos de aparições de dragões por lá, né? Poucas aparições, uma ou outra pessoa que falou e tal, né? Acredito que a maioria das
pessoas lá nem acreditam nessas histórias, mas existem esses registros antes da chegada dos Targaryen. Então tinha dragões por lá em algum lugar. E é mais provável que seja em Pedra do Dragão, porque é uma ilha que fica muito perto de Essos, né? Acho que é o Mar Estreito, né, que divide ali os dois continentes. Então é o mais fácil de alguém que lá da cidade de Valíria, que era onde tinha dragões, tenha passado por lá em algum momento antes da chegada do Aener. E uma outra prova disso é que em Pedra do Dragão, aquela fortaleza dos Targaryen que teve por lá, não foi eles que construíram. Eu cheguei a citar no outro vídeo que eles só prepararam, né, aquele lugar para ficar com a cara deles. Mas já existiam algumas estruturas por lá. E essas estruturas eram valerianas. Pelo menos tinha a cara, tinha um jeito ali, o formato de estruturas valerianas, que eram inclusive muito tecnológicas e tudo mais. Então é bem possível que alguém de Valíria já tinha passado por ali. E aí quando eles foram embora ou morreram, alguma coisa assim, deixaram alguns dragões para trás e por isso que tinham alguns dragões selvagens em Westeros antes de tudo começar. Uma outra informação também é que a gente não sabe muito bem, pelo menos eu não encontrei, como é que eles diferenciam o dragão fêmea de dragão macho. Não tem essa informação, não dá pra você só olhar as partes ali do dragão e falar se é fêmea ou macho. Então o que os Maesters fazem? Eles olham pro dragão, olham pra vida do dragão. O dragão botou ovo? É fêmea. O dragão passou a vida inteira sem botar ovo? É macho. Ponto. É assim que eles decidem. E falando nos ovos, também não encontrei nenhuma característica específica de como é que esses ovos são chocados. A fêmea consegue chocar sozinha? Precisa do macho? É o macho que choca? Né? Não achei essa informação muito específica. Se alguém é mais conhecedor, mais especialista, quiser deixar nos comentários, eu agradeço. O que se acredita, né, pelas pesquisas que eu fiz, é que precisa de um fogo muito, muito, muito quente, né, como o bafo de um dragão, por exemplo, para conseguir chocar esses ovos. E é fácil de acreditar nisso porque a gente sabe que foi assim que os ovos da Daenerys, lá em Game of Thrones, foram chocados. Quando ela fez aquele incêndio, né, aquele fogaréu, se eu não me engano, para velar o corpo do Khal Drogo, né, e ela entrou no fogo e os ovos estavam ali junto com o Khal Drogo, e desse incêndio, desse fogo bem quente, foi de onde os dragões dela nasceram. Então é bem possível que isso realmente seja verdade. E também é interessante a gente saber que toda dragão fêmea ou toda dragoa, as duas formas, pelo que eu encontrei, também estão certas de falar, mas toda dragão fêmea pode colocar até 5 ovos por ninhada, mas pode colocar várias ninhadas ao longo da sua vida. Então se eu falar, tá, o dragão colocou 2 ninhadas, vocês já vão saber que ela pode ter colocado até 10 ovos de dragão, né, durante a sua vida. Mas é até 10, não significa que toda ninhada são 5. E agora sobre as localidades. Pedra do Dragão é uma ilha grande ali, que tem outras pequenas ilhas em volta, tem cavernas, tem várias coisas meio que escondidas que montam toda a estrutura de Pedra do Dragão, que eram usados pelos dragões, principalmente pelos dragões selvagens, para se abrigar por lá. Então é lá que eles nasciam, é lá que eles ficavam, era lá meio que o ninho deles. Então tinha muito espaço para as coisas. Então eles nasciam e cresciam e se desenvolviam e se tornavam dragões enormes, o que era muito bom para eles. E é lá em Pedra do Dragão que os Targaryen iam para escolher um dos dragões lá. Tipo, tem um dragão selvagem, eles iam lá e tentavam domar aquele dragão, se tornar o seu montador para transformar, né, como treinar o seu dragão. Transformar aquele dragão em o seu dragãozinho de estimação. E vale ressaltar também que é só os Targaryen que conseguiam fazer isso, porque são os únicos praticamente que os dragões deixavam chegar perto, porque eles têm o sangue de dragão. Existem algumas exceções, tem bastardo, tem uma galera que não tem o nome de Targaryen que também consegue, mas normalmente são só os Targaryen. Ou os Velaryon, que também são lá de Valíria, que também tinham dragões. E a gente tem também dois nomes importantes aqui, um deles é o Dragonmont, que é o nome de um vulcão que tinha lá em Pedra do Dragão, que também era uma espécie de ninho para dragões selvagens. Então tinha alguns dragões que moravam dentro de um vulcão, basicamente. E a gente tem também o Dragon Pit. O que é o Dragon Pit? Os dragões, como eu disse, eles ficavam em Pedra do Dragão e nesse vulcão chamado Dragonmont. Só que quando chegou o reinado do Maegor, o Cruel, essa coisa deu uma pequena mudada. O Maegor, vocês lembram, é o terceiro rei Targaryen de Westeros. O primeiro foi o Aegon, o segundo foi o Aenys, o filho mais velho, e o terceiro foi o Maegor, o filho mais novo. E no reinado do Maegor ocorreu uma revolta da fé militante para tentar tirar ele do reinado, então teve toda uma guerra ali e tal. E aí, para acabar com tudo isso, o Maegor voou com Balerion, porque ele usava o Balerion também, o mesmo dragão lá do Aegon, foi até o Septo da Lembrança e destruiu tudo por lá, tacou fogo em tudo e deixou tudo em ruínas. E ele fez isso porque o Septo da Lembrança, que foi o terceiro septo já construído em Westeros, era o local onde a galera ali da fé militante se reunia para montar estratégias e ir contra ele e tal. Então, para acabar com o mal pela raiz, ele foi lá e detonou tudo que tinha. E esse septo era construído na colina da Rhaenys,
que foi um lugar montado em memória da Rhaenys, né? A rainha que era a irmã, a esposa mais nova do Aegon, o Conquistador. Então construíram esse septo lá em memória dela, nessa colina e tudo mais, que recebeu o nome dela também, mas o Maegor foi lá e destruiu tudo. E quando ele destruiu todo esse septo da lembrança, essas ruínas que ficaram por lá foi bem aproveitada por ele, porque se tornou o Dragon Pit, né, que a gente pode encontrar a tradução como Poço dos Dragões ou Fosso dos Dragões. E esse Fosso dos Dragões, esse Dragon Pit, ele é um novo ninho dos dragões, porque fica lá em Porto Real. Então agora eles não precisam mais ir até Pedra do Dragão, porque ele já tem o reinado deles, então eles já ficam lá em Porto Real, os Targaryen. Então eles não precisam mais ir até Pedra do Dragão para reivindicar um dragão. Agora os dragões nascem, se desenvolvem e moram em Dragon Pit, né, no Fosso dos Dragões, para ficar mais fácil e mais rápido ali quando eles quiserem dragões novos para serem montados. O grande problema desse lugar, o grande problema desse Dragon Pit, é que era um lugar pequeno se comparado na Pedra do Dragão. Então os dragões que nasciam e se desenvolviam por lá, eles eram relativamente menores, né, inclusive bem menores do que os dragões que se desenvolviam em Pedra do Dragão, justamente pela falta de espaço. Então os dragões que começaram, né, depois do Maegor o Cruel, que nasceram depois, costumam ser bem menores do que aqueles dragões mais antigos que a gente vai ver. Fechou então? Essas eram informações, você deve ter quase 10 minutos de vídeo aqui, mas são informações importantes para contextualizar vocês de tudo que eu vou falar agora. Aí agora sim, a gente vai começar a falar da lista dos dragões. Então se você já tá gostando desse vídeo, se chegou até aqui, você deve estar gostando, né? Então já deixa seu like, já se inscreve se você quer mais vídeos desse universo e principalmente, é claro, da série House of the Dragon. E aí se você assistir até o fim e continuar gostando, aí você compartilha com pelo menos uma pessoa, fechou? Vamos começar pelo principal dragão, que eu já citei algumas vezes aqui no começo desse vídeo, né, ao longo desse vídeo, que é o Balerion, que foi o maior dragão da história e também conhecido como Terror Negro. O Balerion, ele nasceu 114 anos antes da conquista e viveu até o ano 94 depois da conquista. Então ele morreu com 208 anos. E se eu não me engano, foi o único dragão que morreu de velhice, né, na história. Então, as pessoas não sabem muito bem, não tem outros dragões para comparar, para saber quantos anos os dragões vivem. Porque a maioria deles morreu em batalha, morreu em guerra, sabe, morreu de depressão. Então, por idade, por velhice, mesmo o Balerion parece que foi o único. Então, eles estimam que essa seja a idade, 200 e poucos anos, seja a idade máxima de um dragão, mas não tem como ter certeza. E faço uma pequena pausa aqui para falar para vocês que tudo que eu tô falando é através de pesquisa, de muita pesquisa, mas ainda assim pode conter erros. Então, se você é especialista, leu todos os livros 300 vezes cada um, todos os e-books que tem, todos os dicionários das Crônicas de Gelo e Fogo, eu tô falando alguma besteira? Me corrija aqui nos comentários que eu deixo no topo fixado para poder, né, fazer umas erratas aqui nesse vídeo. Mas eu pesquisei bastante, eu juro. Bom, como eu falei para vocês, o Balerion, ele é nativo de Valyria, né, da cidade dos Targaryen, lá de Essos, que foi um dos 5 ovos que o Aenar trouxe quando veio para Westeros. Além do Aenar, ele foi montado pelo Aegon, o Conquistador, para conquistar Westeros, como eu já falei, né? Foi uma peça-chave fundamental em tudo isso. E também foi ele que forjou o famoso Trono de Ferro, né? Que ajudou a forjar o famoso Trono de Ferro, derretendo as espadas dos inimigos que o Aegon conquistou ao longo da sua viagem por Westeros para conquistar os 7 reinos. Então, quem derreteu todas essas espadas foi o próprio Balerion. Depois que o Aegon, o Conquistador, morreu, o seu segundo montador foi ninguém menos do que Maegor o Cruel. Ele montou porque, mano, sabia que é o maior dragão, mais imponente, todo mundo já temia muito aquele dragão, então ele conseguiu domar e usou ele durante o seu reinado para matar qualquer um que se opusesse ao seu reino. Inclusive, com o Balerion, o Maegor matou o Quicksilver, que era um outro dragão, um dos outros 4 dragões que também vieram de Valyria, ou seja, era um dos seus irmãos ali. Mas ele matou o Quicksilver, que na época era montado pelo Aegon, mas não o Aegon o Conquistador. Era o Aegon, filho do Aenys, que foi o segundo rei, que era o irmão mais velho do Maegor. Quando o Aenys morreu, era pro Aegon, filho dele, se tornar o Aegon II, se tornar o rei de Westeros. Mas a Visenya, eu espero não ter errado o nome dela, a esposa mais velha do Aegon Conquistador, falou, não, eu quero que meu filho seja rei. Então o irmão do Aenys acabou sendo rei, mesmo não sendo o trono dele por direito. Ele meio que tomou o trono. E aí quando o Aegon, que era o verdadeiro herdeiro, que era pra estar no trono, tentou tomar o seu lugar por direito, ele foi montado no Quicksilver. E aí ele bateu de frente com o Balerion e não resistiu. Então o filho do Aenys morreu junto com o dragão Quicksilver. Depois que o Maegor o Cruel morreu, teve uma quarta montadora, né, se a gente contar com o Aenar, o exilado, teve um quarto montador, uma montadora no caso, que foi a Arya, que era filha do Aegon, que morreu lá no Quicksilver, então ela era a neta do Aenys, que foi o segundo rei, que era irmão do Maegor. Vocês estão conseguindo ligar as coisas aqui, né? Então ela foi a quarta montadora do Balerion. E depois
depois que a Aeria morreu, aí o quinto e último montador do Balerion foi ninguém menos do que o rei Viserys. Só que bem antes dele se tornar o rei de Westeros, né? Ainda na época do reinado do Jaehaerys, né? Do rei velho, ele se tornou o novo montador do Balerion, mas por pouco tempo, porque o Balerion acabou morrendo aos 208 anos de idade, 9 anos antes do Viserys se tornar rei. E depois disso ele decidiu não montar nenhum outro dragão. Então o Terror Negro teve 5 montadores, pela minha contagem, pelo que eu encontrei, sendo o último o rei Viserys. E muito por isso na série ele não apareceu e não vai aparecer. Mas ele de certa forma apareceu, porque lembra no primeiro episódio que o rei Viserys está conversando com a Rhaenyra e tem um crânio de dragão gigante assim? Aquele crânio gigante que aparece é o crânio do Balerion do Terror Negro. E assim ele se tornou o último dragão original de Valyria a morrer, né, daqueles 5 que o Aenor tinha trazido pra cá. O próximo dragão que eu vou falar aqui pra vocês é um dragão fêmea, que é a Vhagar, que nasceu no ano 52 antes da Conquista. Essa dragão foi montada pela Visenya, que era a irmã e esposa mais velha do Aegon, o Conquistador, e a Vhagar também foi uma peça-chave na conquista de Westeros ao lado do Balerion. No tempo atual da série ela ainda não apareceu, mas ela ainda está viva e já foi comentada por personagens por lá, dizendo que, se eu não me engano, ela tá em Dragon Pit, que eles escutam o canto dela de vez em quando, que é um canto triste e tal, porque os 2 principais dragões que ela tinha amizade, que era o dragão da Rhaenys, que também morreu, e o Balerion já tinham morrido, e ela não tinha mais, a Vhagar no momento da série não tem montador, então ela tá solitária, tá triste, por isso que é feito esse comentário. But Vhagar still lives. Somewhere. But too large for the dragon pit. The workers at Spice Town report hearing her song at times. They say it is a sad thing. I imagine even dragons get lonely. Só que depois disso, depois desse tempo da série, a Vhagar é montada por outros 2 personagens que ainda não apareceram, pelo menos não até o 4º episódio, mas que eu não vou falar quem são para não dar spoiler. Então, esperem que ela tenha outros 2 montadores aí ao longo da série, se ela cumprir todo o seu destino, toda a história da Dança dos Dragões. Outra coisa que a gente sabe da Vhagar é que ela é quase tão grande quanto o Balerion, e mesmo assim é muito forte, muito veloz e muito experiente em batalha, mesmo estando na velhice, porque no tempo da série ela deve estar com 160 e poucos anos ali, então é uma idade já bem avançada, só que mesmo assim ela dá muito trabalho para muito dragão jovem por aí. E uma curiosidade sobre a Vhagar é que ela não tem uma descrição muito certa nos livros. Então a gente não sabe qual que é a cor dela, como é que são suas asas, suas garras. Então quando aparecer na série vai ser uma surpresa para todo mundo. O próximo dragão da lista é o que já apareceu na série, que é o Caraxes. O Caraxes também é um dragão muito forte e um dos maiores e mais antigos dragões que a gente vai ter aqui na série, e que tem umas escamas meio avermelhadas, e muito por isso também ele tem o apelido de Verme Sangrento, né, de Blood Wyrm. Não sei se eu pronunciei certo. Ele ficava lá em Dragon Pit, lá em Fosso do Dragão, aquele que o Maegor criou lá quando destruiu o septo, e ele foi reivindicado pelo príncipe Aemon Targaryen, que era filho do rei Jaehaerys, que é o rei velho, ainda durante o reinado do rei velho. Então ele conseguiu domar o Caraxes e usou em várias batalhas e foi seu montador por mais de 20 anos, até que ele caiu numa emboscada ali de alguns inimigos e recebeu uma flechada no pescoço e morreu. Isso o príncipe Aemon, porque o dragão não estava por perto, estava se alimentando, se não me engano, de ovelhas e tal, então o dragão não viu isso acontecendo. Aí o Caraxes ficou anos sem montador, até que 2 anos antes do reinado do Viserys, então ali pelo ano 101, ele foi reivindicado por um novo montador, ninguém menos do que o nosso príncipe Daemon Targaryen, que a gente já tá na série, a gente já viu ele, já ama pra caramba esse personagem, eu pelo menos gosto demais. Então a gente já viu o Caraxes voando por aí lá em House of the Dragon, sendo montado pelo Daemon. E o Caraxes, assim como todos os outros dragões que eu for falando agora, eu não vou falar muita coisa além do tempo da série, tá? Porque senão eu não vou falar como morreu, quem mais montou, algumas coisas que aconteceram, eu vou ocultar algumas informações aqui pra não ser spoiler, tá bom? Então tudo que eu vou falar é que ele foi montado pelo Daemon, né, nesse aqui, e nos outros vocês vão ver que eu vou meio que parar nesse mesmo tempo aqui da série. A não ser, é claro, alguns dragões que ainda nem nasceram, né, que eu só vou citar e vai ser até mais rápido os outros dragões. A próxima da lista é a dragão Syrax, que é ninguém menos do que a dragão fêmea da Rhaenyra. A Syrax pertence à Rhaenyra desde que ela tinha 7 anos de idade e tem as suas escamas ali, a sua pele meio amarelada. E quem deu esse nome de Syrax foi a própria Rhaenyra, em homenagem a uma deusa valeriana. E a gente também sabe, né, tá no nosso conhecimento aí das pesquisas que eu fiz, que a Syrax, durante toda a sua vida, botou até pelo menos 2 ninhadas de ovos que foram conhecidas, ou seja, quase 10 ovos aí, e um desses ovos foi dada para uma personagem que ainda não apareceu na série, mas que eu também não vou entrar em detalhes para não dar spoiler. A próxima da lista é mais uma dragão fêmea, que é a Meleys, que também é conhecida como a Rainha Vermelha ou The Red Queen.
Ela, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, não apareceu na série, mas por algumas imagens que já foram divulgadas, é bem possível que ela tenha aparecido no 5º episódio, que foi lançado ontem lá na série. Ela tem as escamas bem avermelhadas e suas asas levemente rosadas. E as garras e os chifres são em cor de cobre, então ela é bem bonitona assim. Só que é um dragão que cresceu lá em Fosso do Dragão e que cresceu meio que preguiçosa. Então ela tinha até dado uma engordada e tal, mas quando era provocada, aí o bicho pegava, porque ela era bem feroz. E mesmo com essas características de preguiçosa e tal, é um dos dragões mais rápidos que já passaram por Westeros. E a primeira montadora da Meleys, né, da Rainha Vermelha, foi a Alyssa Targaryen, que era a mãe do rei Viserys, que a gente tem ele agora na série. Então é bem legal que quando ela tinha o dragão, ela voava muito nessa dragão e tal. E quando ela teve o Viserys, com apenas 9 dias de idade, ela colocou o rei Viserys, que ainda não era rei no caso, né? No colo ali do dragão e voou com ele, com apenas 9 dias de vida. E depois ela fez a mesma coisa quando o Daemon nasceu, porque o Daemon é irmão do Viserys. Então o Daemon, quando tinha 9 dias de idade, ele também um recém-nascido, ela fez a mesma coisa, colocou ali no colo da Meleys e voou com ele por Westeros. Muito tempo depois, quando a princesa Alyssa Targaryen morreu, a Meleys, a Rainha Vermelha, ela ficou 3 anos sem nenhum montador, até que foi reivindicado pela segunda vez pela princesa Rhaenys, que é conhecida como a Rainha que Nunca Foi. Ela é uma personagem que já tá na série, que a gente já vê desde o primeiro episódio, e que teve esse apelido depois que ela quase foi rainha, mas o conselho acabou escolhendo o rei Viserys. E toda essa história, toda essa treta aí, foi mostrado no primeiro episódio da série, mas eu já expliquei melhor no outro vídeo também, que eu deixei aqui na descrição. Então é bem possível que no 5º episódio que passou ontem, a gente tenha visto a Rainha Vermelha sendo montada pela princesa Rhaenys. Agora, a partir daqui, se eu não me engano, todos os dragões ainda não nasceram ou não apareceram, né? Vou ter certeza conforme eu for falando. Mas todos eles são de personagens que ainda não apareceram, que não nasceram ou que ainda são muito novos. Então a gente tem o Sunfire, que é conhecido como The Golden, ou o Dourado. Isso porque eu acho que é meio óbvio, né? Que ele tem as escamas todas douradas, bem lindas, e as membranas da asa meio rosada. Então dizem que é o dragão mais lindo que já passou por Westeros. Inclusive quando ele tá voando, assim, na luz do sol, quando reflete nele, a pele dele brilha, assim, como se fosse um ouro, sabe? E ele foi montado pelo Aegon, que é o filho do rei Viserys, que ainda tá com 2 anos de idade, que eu comentei com vocês, só que obviamente quando o Aegon for mais velho. E a gente não sabe muito bem a idade do Sunfire, não sabe quando que ele foi reivindicado pelo Aegon, a gente só sabe que ele é um dragão que ficava lá em Dragonmont, lá em Pedra do Dragão, aquele vulcão que eu comentei. Então ele era um dragão bem grande, bem feroz, bem veloz também. Então ele vai ser usado pelo Aegon durante a Dança dos Dragões. E para homenagear também o dragão, o Aegon chega a usar uma roupa, que eu não consegui encontrar a imagem, mas ele chega a usar uma roupa que no braço ele faz o símbolo da casa dos Targaryen, que é o dragão de 3 cabeças, só que nas cores dourado e rosa, para poder homenagear o Sunfire. Aí a próxima dragão da lista, que também é fêmea, é a Dreamfire, que nasceu muito tempo atrás, ainda na época do Aegon, o Conquistador. A Dreamfire ela é bem magra e tinha as suas escamas bem azuladas, com alguns detalhes em prata. Quando ela era filhote ainda, ela começou a ser montada pela princesa Rhaena Targaryen, que era filha do rei Aenys I, que era filho do Aegon, o Conquistador. Então ela era neta do Aegon, por isso que ainda estava meio que naquela época. E quando a princesa Rhaena tinha 12 anos de idade, aí sim que ela se tornou a montadora oficial da Dreamfire, né? Que tiveram sua ligação ali, e a princesa Rhaena foi a sua montadora oficial até os 50 anos de idade, quando a princesa faleceu. E essa morte ela veio muito precoce, porque 50 anos ela meio que morreu de velhice, mas não foi muito bem de velhice. Acho que foi mais uma depressão e tal, porque ela passou por muita coisa, gente. Ela presenciou muitas mortes de amigos, de familiares, de pessoas muito próximas a ela. Ela teve que viver fugindo pro Westeros, porque o Maegor, o Cruel, tava indo atrás dela também, para tentar ou casar com ela ou matar ela. Então ela vivia fugindo para vários lugares e tal. Então foi uma vida muito difícil que ela teve. Ela viu até as filhas dela morrendo. Então lá pro final da sua vida, depois que o Maegor já tinha morrido, inclusive ela sobreviveu mais tempo do que ele, mas lá pro finalzinho da vida dela, próximo dos 50 anos, ela era vista voando por Westeros, por aí com a Dreamfire, sabe? Ela vivia sozinha, meio abandonada, meio isolada. Então, no finalzinho da vida dela foi meio que uma vida solitária e triste. Depois que a princesa morreu, a Dreamfire ficou sem montadora por muitos anos, até que chega aqui no reinado do rei Viserys I, que a Dreamfire recebeu sua segunda montadora, que é a Rhaelena. Eu não sei se eu pronunciei certo também, mas que é uma personagem que até o momento não apareceu, então não vou dar muitos detalhes sobre ela. E a Dreamfire teve só essas 2 montadoras durante toda a sua vida, e amava muito as duas, e também era muito amada por suas 2 montadoras. E o outro fato bem legal sobre a Dreamfire é que ela é conhecida, pelo menos ao que parece,
como a dragão fêmea que mais botou ovos em Westeros, desde pelo menos da conquista do Aegon, né, alguns anos antes. Então ela fez várias linhagens, porque como ela voava muito com a princesa Rhaena, né, no passado, ela se estacionava em vários lugares. A princesa ficava, né, morando em lugares assim de Westeros, meio que isolados para conseguir fugir, para conseguir ficar meio que fora do radar. Então em vários lugares de Westeros diferentes, a Dreamfire foi colocando algumas ninhadas de ovos. E até hoje há quem acredite, né, tem alguns indícios, que aqueles 3 ovos da Daenerys lá em Game of Thrones vieram dessa Dreamfire. Então, né, pelo menos é o que dizem por aí, tudo indica, mas parece que não tem uma confirmação oficial, só que ainda tem 2 livros para ser lançado das Crônicas do Gelo e Fogo. Então, provavelmente, essa confirmação a gente vai ter em algum momento. O próximo dragão é um dragão macho, que é o Sea Smoke. Esse é um dragão que já apareceu, se eu não me engano, no segundo episódio, no final do segundo episódio de House of the Dragon. Se não foi no segundo, foi no terceiro episódio, mas já apareceu, enfim. E é um dragão cinza com alguns detalhes meio que prateados também. Ele nasceu lá em Pedra do Dragão, por isso que ele se tornou um dragão bem grande, e ele foi montado primeiramente pelo Sir Laenor Velaryon, que é um personagem que já apareceu na série, que tem uma grande importância, vai ter uma grande importância em Dança dos Dragões, então também não vou entrar em muitos detalhes aqui. Mas vocês perceberam que ele é o primeiro da lista que não é um Targaryen e está montando um dragão, certo? Por quê? Porque ele é um Velaryon, que também é uma família original de Valíria, que veio pra cá com os Targaryen, e lá em Valíria, como eu já citei nos outros vídeos, várias famílias tinham dragões, então eles têm um sangue ali que permite que eles também consigam se aproximar, montar e domar os dragões. Por isso que é possível isso acontecer. E depois do Laenor Velaryon, teve um filho dele bastardo, que também chegou a montar o Sea Smoke, que foi o Adam of Hull. Ele tinha esse nome por ser bastardo, mas que durante a sua vida ele foi legitimado e se tornou o Adam Velaryon. Então o Sea Smoke também é um dragão muito importante para participar dessa série. O próximo dragão aqui da lista é o dragão Arrax, que nos livros ele não tem uma descrição, uma característica ali muito específica. Mas um artista chamado Sun Hong, ele foi contratado para fazer um calendário em 2021 sobre a Canção do Gelo e Fogo. E um dos dragões que ele ia usar nesse calendário era o Arrax. Então ele foi até a equipe do George R.R. Martin e pediu a descrição desse dragão. Então a descrição que eles passaram é que era um dragão perolado, né, que tinha sua chama bem amarela e tinha os seus olhos e o seu peito dourado. Então por isso que a gente sabe que essas são as características desse dragão. E pelo tempo que eu citei pra vocês que a série tá ali mais ou menos, esse dragão provavelmente ainda nem nasceu. Mas quando ele nascer, ele vai ser montado pelo Lucerys Velaryon, que também ainda não nasceu, mas vai aparecer em algum momento na série. Inclusive o ovo do Arrax foi colocado no berço do Lucerys, quando ele era criança ainda e tal, que é uma tradição dos Targaryen, dos Velaryon e tal. Então eles fizeram isso pra já criar a ligação entre a criança e o dragão. Aí a gente tem também o Tyraxes, o próximo dragão aqui da lista, que é mais um dragão jovem que até o 4º episódio não nasceu, pode ser que ele tenha nascido já a partir do 5º, porque a gente vai ter um salto de tempo aí, como eu já comentei. E ele é um pouco maior do que o Arrax, e ele é do mesmo jeito que o Arrax foi colocado no berço do Lucerys, o Tyraxes, ele quando ainda era um ovo, foi colocado no berço do Joffrey Targaryen. Não é o Joffrey Baratheon, não é aquele Joffrey ridículo que a gente viu em Game of Thrones, não. É o Joffrey Velaryon, que acabou se tornando, criando essa ligação com o dragão, né, com o Tyraxes, e se tornou o seu único montador. O próximo da lista é o dragão Morgul, que o seu nome significa morte em alto valeriano. Mas antes de eu falar mais sobre ele e dos próximos dragões que ainda tem na lista, que já estamos chegando ao fim, eu quero lembrar vocês de ir lá conhecer Maria Pontilhada, que é o Instagram da Bia, minha esposa, que faz bordados personalizados à mão em blusas e camisetas como essa que eu tô usando de How I Met Your Mother. O link dela tá aqui na descrição, vai lá conhecer o trabalho dela e fala que você conheceu aqui através do canal. Ela entrega pra todo o Brasil e atende pela DM do Instagram mesmo. Vai lá, o link tá aqui, clica e já segue. E se você de repente pediu uma camiseta relacionada a House of the Dragon ou Game of Thrones, me manda uma foto, que eu vou ficar muito curioso e vou querer fazer uma igual. Mas agora voltando a falar do Morgul, que seu nome significava morte em alto valeriano, e é interessante dizer que esse dragão nunca teve um montador. Já vamos falar de outros dragões que também isso aconteceu, mas é o primeiro aqui da lista que foi um dragão que nunca foi montado. Apesar disso, ele era ligado a Jaehaera Targaryen, que era filha do Aegon, que é filho do Viserys I. Então aquele Aegon tem 2 anos, um dia ele vai ter uma filha chamada Jaehaera, e ela foi ligada a esse dragão Morgul, mas ela nunca se tornou a montadora dele, porque ele nunca teve um montador. Ele era um dragão que viveu grande parte da sua vida, se não toda a sua vida, lá em Dragon Pit, lá em Fosso do Dragão, e eu não posso dar muitos detalhes sobre sua morte, porque, enfim, acabaria sendo spoiler. O próximo da lista é o dragão Shriekus, que tem a mesma história do Morgul. Ele também vivia lá em Dragon Pit, lá em Fosso do Dragão. Também é ligado a um outro filho do Aegon, que é o Jaehaerys, mas não o Jaehaerys o Rei Velho. É um outro Jaehaerys que recebeu o nome em homenagem
ao Rei Velho. Esse J. Harris, filho do Aegon, ele era ligado também aos Shriekos, mas foi mais um dragão que nunca foi montado e viveu praticamente toda a sua vida lá em Dragon Pit. O que não significa que isso pode ser alterado na série, tá? Eu acho que dificilmente isso vai acontecer, porque algumas coisas eles são bem fiéis nessas coisas principais, mas vai que acontece de eles serem montados na série quando eles aparecerem, vai falar, o Luke estava errado. Não, eu tô dando a informação do que aconteceu nos livros, tá? Isso pode ser alterado. A próxima da lista é mais uma dragão fêmea, que é a Tessarion, que era conhecida como a Blue Queen, né? A Rainha Azul. Pelo motivo óbvio que tinha suas escamas e suas asas em azul cobalto, um azul lindo, enquanto as garras, a crista e a barriga era de um cobre bem brilhante. E o fogo da Rainha Azul da Tessarion também era azul, então, né, para fortalecer ainda mais esse nome que ela recebeu. Ela também é uma dragoa bem jovem, que ainda não nasceu, que vai nascer em algum momento da série, e vai ser uma dragoa ligada ao Daeron Targaryen, que é filho do Rei Viserys, mas ele ainda não nasceu também. Então, em algum momento, o Rei Viserys vai ter um outro filho homem chamado Daeron, e ele vai ser ligado e vai ser o único montador da Rainha Azul, da Tessarion, quando ela aparecer na série também. A próxima da lista é a Moon Dancer, né, a dançadora da lua, que em português, que eu não sei se vai ser traduzido dessa forma. Ela era uma dragoa relativamente jovem e pequena, com a sua aparência num verde pálido e com seus chifres, sua crista e os ossos das asas em pérola. Essa dragão ela era tão pequena, né, tão mais fraquinha, que é falado nos livros que quando a Baela Targaryen, que é a sua montadora, quando ela tinha 13 anos, a dragoa ainda não era capaz de colocar a Baela nas suas costas, porque ela era ainda muito pequena. Então ela só conseguiu carregar a Baela quando ela tinha 14 anos, né? Um ano depois que ela conseguiu ganhar um pouquinho mais de força para conseguir fazer isso. E mesmo assim, quando a Moon Dancer consegue levar a Baela nas suas costas, é dita que ela é tão pequena que ela tem o tamanho e o peso de um cavalo de guerra. Então talvez pelas características seja o menor dragão de toda a lista aqui que eu vou falar para vocês. E quem é Baela Targaryen? Ela ainda não apareceu na série, e me desculpe se isso for um spoiler pra vocês, mas ela é filha do Daemon. Com quem? Vocês vão saber quando assistir a série. O próximo da lista é o jovem dragão Vermax, que não tem uma descrição nos livros também, então vai ser uma surpresa quando ele aparecer por aqui. E ele, desde o seu nascimento, desde que ele era um ovo, ele é ligado ao Jaehaerys Velaryon, que é filho da Rhaenyra. E o Jaehaerys se tornou o único montador durante toda a vida do dragão. O próximo da lista é o Stormcloud, que também não temos muitas informações sobre ele. Inclusive, a única coisa que eu consigo falar pra vocês é que é um dragão muito jovem, que ainda não nasceu e acho que vai demorar uma cota pra nascer, porque ele é montado pelo Aegon III, que é um dos filhos que a Rhaenyra vai ter também ao longo da sua vida. E é a única informação que eu consegui encontrar de importante do Stormcloud. O próximo dragão da lista é o Vermithor. Mano, eu achei esse nome muito forte. E o seu apelido também é muito forte, que é o Fúria de Bronze, né? O The Bronze Fury. E ele perdia em tamanho só pro Balerion e pra Vhagar. Então ele era o terceiro maior dragão que já passou por Westeros. O Vermithor era um dragão cor de bronze com as suas grandes asas bronzeadas também, que pra mim é a mesma coisa, mas todas as descrições dele são feitas assim. E por ser muito grande, ele não era um dragão muito ágil, principalmente se comparado aos dragões mais novos que nasceram em Dragon Pit, que são menores, então eles têm mais agilidade. Só que ainda assim ele não perde tanto para esses dragões mais novos não, porque ele é bem feroz, bem forte e bem experiente. Inclusive é dito que o seu fogo, né, o bafo do Vermithor, era tão quente, mas tão quente que ele derretia aço e derretia até pedra, que não é uma coisa fácil. E o Vermithor, ele foi montado por ninguém menos do que o rei Jaehaerys I, né, o nosso famoso rei velho, rei sábio, ai, como é que era? O Conciliador também, né, que foi um rei muito bom para Westeros, que durou muito tempo por lá. Só que o Jaehaerys, ele monta o Vermithor desde antes de se tornar rei, quando ele ainda era um cavaleiro. E aí, quando ele finalmente se tornou rei, ele foi lá para Porto Real junto com seu dragão e montou e voou sobre o Westeros por muitos anos com ele. Quando o rei Jaehaerys morreu, o dragão ficou muito triste e foi lá para Dragonmont, aquele vulcão lá de Pedra do Dragão, e viveu lá por muitos anos sem nenhum montador. Mas aí, quando chega na época da Dança dos Dragões, vocês vão perceber que os dois lados, né, o Team Black e o Team Green, que vocês vão entender melhor, eu já citei no outro vídeo também, eles queriam mais dragões. Né? Então, dado alguns momentos, eles começam, mano, a gente precisa de mais dragão pra batalha. Vamos atrás dos dragões selvagens? Vamos atrás dos dragões selvagens. E o Vermithor é um dragão gigante, então eles queriam muito o Vermithor. Só que todo mundo que tentava morria queimado, porque era um dragão muito difícil de ser domado. Mas houve uma surpresa, porque um bastardo chamado Hugh Hammer, né, Hugh Martelo, né, ele conseguiu domar o Vermithor. E não só conseguiu, como o Vermithor, pelo que eu encontrei, ele, tipo, quando viu o Hugh, ele abaixou a cabeça pra ele, se deixou ser domado por um bastardo. Ninguém entendeu nada, pelo menos eu não entendi nada, não sei se tem uma explicação nos livros pra isso. De repente, já chuta aqui, mesmo sem ter lido os livros, que é um bastardo de algum Targaryen, e por isso ele tem o sangue de dragão, e por isso ele conseguiu. A próxima da lista é a dragão Silverwing. Calma, gente, já estamos chegando no final. A próxima dragão é a Silverwing, que, por tudo que eu pesquisei, nos livros não tem uma descrição das suas escamas, mas que, pelo nome que ela recebeu,
acredita-se que ela tinha as escamas prateadas. Ou pelo menos as suas asas prateadas, né? Porque Silverwing, asas de prata, alguma coisa assim. E diz a lenda que o ovo da Silverwing foi colocado no berço da Alysanne Targaryen, que era ninguém menos do que a esposa do rei Jaehaerys I, do rei velho. Então depois que a Alysanne cresceu, ela se tornou a montadora de Silverwing e voava por Westeros por muitos anos ao lado do seu esposo, do rei velho, né, visitando vários lugares pra lá e pra cá e tudo mais. Inclusive ela vivia muito no norte, lá na parte fria e gelada, porque ela gostava de ir pra lá, pelo que eu entendi. Depois que a rainha Alysanne morreu, a Silverwing ficou muito triste e voou também para Dragonmont, lá pro vulcão, e não se deixava ser montada por ninguém. Até que muitas e muitas décadas depois, finalmente ela foi domada por um cara chamado Sir Ulf White, ou Ulf o Branco, eu não sei como é que ele vai ser citado por aqui. E aí o Sir Ulf acaba usando a Silverwing para também lutar lá na Dança dos Dragões. E pra fechar aqui o vídeo, os últimos 3 dragões que eu vou comentar com vocês são 3 dragões selvagens que nunca foram montados durante todas as suas vidas por ninguém. O primeiro é o Shipstealer, que é relativamente velho porque ele nasceu na época do reinado do rei Jaehaerys. Então é dito que ele tem entre 70 e 80 anos ali mais ou menos, e ele tem as escamas de um marrom meio feio, assim, ninguém curte muito bem esse dragão. Ele é extremamente agressivo com todo mundo que tentava montar ele, por isso que ele permaneceu selvagem por toda a sua vida, e ele se alimentava de ovelhas. Então ele roubava a ovelha das pessoas para se alimentar, por isso que recebeu esse nome, Sheep Stealer, né, que em português seria roubador de ovelhas, ou roubadora de ovelhas, não sei. Só muito e muito tempo depois ele chegou a ser domado. Não é porque a gente fala, nunca foi montado por ninguém, mas chegou a ser domado, ficou dócil com uma pessoa, que foi uma garota, né, uma mulher, não sei, chamada Nit, ou Niri, em inglês, que foi uma menina, uma mulher, né, dita como garota. Então acredito que seja uma menina que começou a todas as manhãs dar ovelhas para esse dragão, alimentando esse dragão, que aí acabou se aproximando dela. Mas não encontrei informação se ela chega a montar necessariamente. Só que ela não participa da Dança dos Dragões, então é um dragão que é possível que nem apareça, mas se aparecer ou vai ser citado de repente, que tá roubando ovelhas e tal, vocês sabem que é esse dragão. Aí a gente tem o penúltimo aqui da lista, que é um dragão que eu achei sensacional, que o nome dele é Canibal. Só por esse nome vocês já sabem do que se trata, né? É um dragão que se alimenta de dragões, mano. Isso eu achei incrível. Normalmente ele se alimenta de dragões menores ou de dragões que morreram, então ele come a carcaça ali do dragão, ou de ovos de dragão também. E de todos os dragões selvagens que tinha por ali, ele era o maior de todos. E ele tinha as escamas pretas como carvão e os olhos verdes penetrantes. Então a galera meio que tinha medo dele, com razão. Ele é mais velho do que o Shipstealer, então ele deve ter mais de 80 anos. Inclusive é dito, né, tem pessoas que acreditam que ele é da época do Balerion. Então ele tem quase a idade daquele primeiro dragão do Terror Negro. Mas ninguém tem certeza disso. Porque tem lendas também em Westeros que dizem que o Canibal ele é até de uma outra espécie de dragão. Mas ninguém nem sabe se essa outra espécie existe, então a maioria das pessoas nem acredita nisso. Ele fica lá em Dragonmont durante boa parte da sua vida, né, lá no vulcão, e muitas pessoas tentaram domar ele, só que, mano, é um dragão que mata outros dragões só pra se alimentar, velho. Então é óbvio que ninguém nunca conseguiu montar o Canibal. Todo mundo que tentou ou fugiu, mas a maioria morreu mesmo. E por último a gente tem o Grey Ghost, ou em português o Fantasma Cinzento. Você já chegou aqui até o final, até o último dragão? Então deixa seu like e se inscreve, por favor. O Grey Ghost ele também vivia lá em Dragonmont, junto com esses outros 2 dragões, com o Shipstealer e com o Canibal, só que ele era um dragão muito tímido, ele evitava contato com as pessoas, todo mundo que se aproximava, ele fugia. Aí as únicas coisas que a gente sabe dele é que ele tinha a pele meio que cinza como a névoa da manhã, né, como as pessoas descrevem ele, e que provavelmente ele era o mais jovem dos dragões selvagens, né? Porque por algumas descrições de pessoas que viram, que falavam sobre o Grey Ghost e tal, então provavelmente ele era um dragão bem jovem. Só que por evitar os humanos, ele era pouquíssimo visto, talvez por isso que ele tinha esse nome de Fantasma Cinzento, né? Cinzento pela cor da pele, fantasma porque poucas pessoas viam. E quando ele era visto, nas poucas vezes que as pessoas viam ele, normalmente ele estava voando bem baixinho assim pelo mar, porque ele se alimentava de peixes. Então normalmente ele estava caçando por ali e eram as únicas vezes que alguém conseguia ver o Grey Ghost. Óbvio que ele também foi procurado, né, pelos humanos, pelos Targaryen, pela galera ali da Dança dos Dragões, para conseguir domar e usar ele na batalha, nas batalhas no caso, só que ninguém nunca conseguiu. Mas diferente do Canibal, diferente de outros dragões selvagens, não é porque o Grey Ghost matava quem tentava, é porque ele fugia. Ninguém conseguia achar o dragão para tentar domar. Então, ele nunca foi domado justamente por causa disso. E assim a gente termina essa lista desses dragões, mano. E eu fui pesquisando isso e fui ficando cada vez mais apaixonado por esses dragões, porque eles são incríveis. Eu espero ver todos esses na série. Mas é bem possível que muitos deles a gente não veja, ou alguns sejam apenas citados, ou apareçam rapidamente e tal. Então não sei como é que vai ser, porque a gente não sabe quantas temporadas a série vai durar. Mas o que eu posso afirmar pra vocês é que algumas entrevistas que eu vi dos criadores, diretores e tal, é que é possível que apareçam 17 dragões.
E aqui nessa lista eu devo ter falado entre 17 e 20 para vocês. Então, se não todos, a maioria deles deve aparecer em algum momento, em alguma temporada da série. Sendo que até o momento, até o 5º episódio, se eu não me engano, já apareceram 4. Além do crânio do Balerion também no primeiro episódio, que aí consideraria como 5. E aí, assistiu esse vídeo inteiro? Eu duvido que vocês assistiram. Se você assistiu esse vídeo inteiro, coloca nos comentários um emoji de um dragão, porque eu sei que existe. Então coloca o emoji de um dragão ou o emoji de um foguinho, para eu saber que vocês assistiram até o final. E se vocês querem outros vídeos também desse universo, que eu traga mais informações e o que vocês querem saber também desse universo. Me conta aqui que eu vou pesquisar e trago mais vídeos pra vocês. Se inscreve aqui clicando nessa bolinha, por favor, se você ainda não se inscreveu nesse vídeo. Vem ver outros que estão aqui. Aqui embaixo eu vou deixar o outro que eu falei da origem dos Targaryen, como é que eles conquistaram Westeros, que se você ainda não viu, vai lá ver que tá muito legal. E aqui eu vou deixar uma playlist que eu acabei de criar pra ir deixando todos esses vídeos pra você garantir que você não vai perder nenhum deles. E não esquece de ir lá conhecer a Maria Pontilhada também, o link tá na descrição lá pelo Instagram. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima e Dracarys!